E aí, belezinha? Bem-vindo à nossa aula 35 da playlist de Química Básica. A gente está no bloco de separações de misturas e essa aula a gente vai resolver 5 exercícios sobre cristalização ou recristalização e dissolução fracionada. Você vai prestar a prova da FUVEST, a prova da Unicamp. Vale muito a pena ver essa aula, tudo bem? Que são onde apareceu esse tipo de separação de misturas. Dos 5 exercícios, 2 são antigos, então vamos ver lá. Certo, então, como eu disse, são 2 questões da FUVEST e uma questão da Unicamp. As 3 questões atuais são teste, essas 2 questões antigas não, mas é só para a gente treinar o conhecimento aí, já que você está querendo aprender sobre cristalização, recristalização para essas 2 provas, beleza? Primeira questão nossa aí, Unicamp 2021, primeira fase. Esta prova foi dedicada aqui, né? Eles separaram nesse ano. Essa é a prova para biológicas e saúde. Então, geralmente, eles dão uma pesadinha de mão aí por causa da questão da medicina, né? 15 segundos para você ler, tentar resolver, ler a chave, olha a tabela. E eu já vou responder na sequência. Legal, então, temperatura, 15, 25, 30, solubilidade em miligrama por mililitro, 0,30, 0,60, 0,90. A partir dessas informações, caso queira se purificar uma amostra dessa insulina, deve estar falando no texto, seria recomendado dissolver essa amostra em quantidade suficiente de água, a 35, a 15, esfriar lentamente até 15. Vamos ler o texto, então, já que vai ter que falar dessa insulina. A forma cristalina de um fármaco é fundamental para o seu uso como medicamento. Assim, a indústria farmacêutica, após a síntese de determinado fármaco, deve verificar se ele se apresenta como uma única forma cristalina ou se é uma mistura polimórfica, ou ver se é uma mistura ou uma substância só. Uma das formas de purificar um fármaco nessas condições é utilizar um processo de recristalização, dissolução do material sintetizado, seguida da cristalização da substância desejada. Legal, a gente viu isso em aula. Observe na tabela abaixo os dados de solubilidade em água de uma dada forma de insulina. Então, ela tem uma solubilidade baixa, a 15 graus. Então, essa solubilidade é de quem? Da insulina. Então, ela tem uma solubilidade baixa, numa temperatura baixa, e uma solubilidade alta, numa temperatura mais alta. Normal. Tem exceções? Tem. Tem gente que é ao contrário. Geralmente é isso mesmo, maior solubilidade e maior temperatura. A partir dessas informações, se eu quiser purificar essa amostra de insulina, seria recomendado dissolver essa amostra em quantidade suficiente de água a 35 graus e resfriar lentamente a solução até 15. Então, antes da gente ir para as alternativas, o que a gente tem que ver aqui? A gente quer purificar a insulina e o procedimento é a recristalização, que a gente já conhece. A gente viu que a solubilidade aumenta nessa temperatura e nós temos que lembrar que a gente dissolve a quente. Então, a gente coloca um solvente quente, dissolve toda a amostra e aí resfria para cristalizar a nossa amostra de interesse e deixar o resto solubilizado. Então, a gente sabe, tem que saber que a recristalização é isso, senão você vai se embananar aqui. Recristalização é dissolve a quente, resfria, vai formar o sólido, o seu sólido é a insulina que você quer, nesse caso aqui. Então, seria recomendado dissolver a amostra em quantidade suficiente de água a 35 graus e resfriar lentamente a solução até 15? Sim. Promover uma filtração a 15? Sim. E recuperar o sólido. Toda a insulina seria recuperada? Não. Então aqui o problema está onde? Você faz a dissolução a quente, dissolve a quente, resfria a 15, vai filtrar para coletar esse sólido, só que um pouquinho da insulina vai continuar dissolvida nessa água. Então você não recupera toda a insulina. Por quê? A 15 graus, olha lá, a solubilidade é 0,30. Então tem um pouquinho de insulina dissolvida na água a 15 graus. Então quando você filtrar a mistura, um pouquinho da insulina vai ser perdida. Então, um pouco da insulina continua dissolvida a 15 graus, não se recupera tudo. B.
Seria recomendado dissolver a 15 graus? Não. E lentamente acrescer até 35? Se você dissolver a 15 graus, não vai dissolver tudo. E aí, se você aquecer a 35, se você filtrar a 35, você vai perder um monte de coisa, porque a 35 é bem mais solúvel e não. Então, você vai perder tudo se você filtrar a 35. C. Dissolver a 35, resfriar até 15. Quando você resfriar até 15, vai formar um sólido de insulina. Você filtra, coleta o sólido, recupera o sólido. Uma parte da insulina permanecerá em solução e você vai perder ela. Opa, está certa C. A gente vai marcar C. E a D está errado porque você não vai dissolver a 15 e aquecer até 35. Recristalização não é assim. Então a gente marca a alternativa C. Qual foi a taxa de acerto? O pessoal considerou ela fácil. Acerto aí de 63,6%. Acho que ficou bem nítido, né? Que você dissolve a quente, resfria, essa diferença de solubilidade é o que vai precipitar e uma parte da insulina você vai permanecer ali em solução. Só para enriquecer aqui nessa resolução do exercício, a gente viu isso, né? Então dissolve aí no caso da insulina a 35 graus, dissolveu tudo, você resfria não num banho de gelo, mas resfria até 15 graus, a 15 graus vai solidificar a insulina, uma parte vai continuar dissolvida, filtra a vácuo, você tem aqui a insulina coletada, mas tem um pouquinho de insulina junto com as impurezas aqui. Beleza? Vamos para o próximo. FUVEST 2021, primeira fase. De novo, 15 segundos para você resolver. Olha o fluxograma, lê todo o texto e vai para as alternativas. Eu já vou responder na sequência. Certo. Observe o diagrama que mostra de forma simplificada o processo de fabricação de açúcar. Cana-de-açúcar, moagem, caldo de cano bruta. Purificação, xarope. Tem um xarope depois do caldo de cana bruto. Pego esse xarope, né, que é água e açúcar, faço cozimento e cristalização. Então eu tenho xarope com cristais de açúcar. Centrifugação, açúcar e melado. Beleza. Considerando essas informações e seu conhecimento sobre separação de misturas e transformações químicas e físicas, no trecho grifado do poema, o termo sublimar é usado. No trecho grifado do poema, o termo sublimar é usado. Então, pessoal, sublimação. O que é sublimação? Passagem de sólido para gasoso. Ou ressublimar é do gasoso para o sólido, mas não é esse o caso. A usina leva a sublimar em cristal pardo do xarope. Tem alguma sublimação envolvida com água, com açúcar aqui na produção? Não. Então ele está fazendo um uso errado? Não sei, vamos ler as alternativas. O que é importante aqui para a gente? Considerar a separação de misturas e transformações físicas e químicas. Então, no trecho grifado, o termo sublimar é usado corretamente para mostrar como o líquido xarope é extraído do cristal através do processo de evaporação do sólido por secagem. Então, se você evaporação do sólido, açúcar vai sublimar? Não. Não, gente, não está correto isso aqui. Açúcar não sublima. A gente viu que na aula de diagramas de fase que para uma substância sublimar, a pressão tem que ser maior que a pressão do ponto triplo. Aí sim, quando a pressão ambiente, a pressão ali que está submetida é maior que a do ponto triplo, é possível sair do sólido para o gás. Mas não tem nada a ver. Açúcar no engenho sublimar, não precisava nem saber disso, eu só estou apelando aqui. O termo sublimar é usado em sentido amplo do processo, já que não corresponde ao que ocorre com o cristal de açúcar, sim com o melaço que se separa do xarope. O melaço sublima? Não. Então, não é o sentido... Ele não foi usado no sentido amplo, foi usado para o melaço. Não, melaço também não sublima. O termo sublimar é usado metaforicamente, já que ocorre a precipitação do açúcar com o cozimento do xarope, que é separado por centrifugação. Então, o que é metáfora? Aí o pessoal de português, né, vai falar melhor. Mas é você fazer essa comparação, né, no sentido
meio que figurado, né? Então, sim, poderia ser metáfora, porque forma o sólido, só que sublimou o cristal. Formou o cristal, mas é usando de forma metafórica aí, né? Fazendo essa comparação, sem ser no sentido químico de sublimar, tá certo. Vamos ver as outras. O termo sublimar é usado incorretamente. Ah, tá certo, é incorreto mesmo. Já que a obtenção do açúcar a partir do xarope é uma reação química direta, que não necessita de processo de separação. Então, aqui muita gente deve ter marcado a D, porque, sublimar é sólido para gás, tá incorreto. Só que, olha só, aqui você está fazendo uma separação de misturas. Se você está fazendo uma separação de misturas, no processo de separação de misturas, é baseado em propriedades, não ocorre uma reação química aqui. Então aqui você não mudou, continua o xarope, vamos simplificar, é água e sacarose, a sacarose cristaliza, não se forma nova substância. Em reações químicas se formam novas substâncias, e aqui não formou nenhuma substância. É uma separação de misturas, que não necessita de processo de separação, então está errado duplamente. Mas muita gente deve ter marcado a D. O termo sublimar é usado em seu sentido literal. Não, está errado. Não é no seu sentido literal, porque o sentido literal é de sublimação química do sólido para gás. Já que o açúcar está na fase sólida do xarope, passa para a fase vapor com o cozimento. Então, alternativa C. Vamos ver a taxa de acerto aqui? 45% marcou a alternativa C. Então, é uma questão de considerou média. 20% marcou a A e 18% marcou a E. Então, 50, 60, 70, 80, 90. Então, pouca gente marcou a D, na verdade. Os erros aqui, né, foram no item A e no item E. Então, foi uma questão de dificuldade média, porque envolveu essa questão de figuras de linguagem aqui, mas você tinha que também eliminar por entender o que é fenômeno químico, fenômeno físico. Então, média. Beleza? Vamos para o próximo? FUVEST 2016, primeira fase. Novamente, aí 15 segundos para você fazer. Já vou adiantar que é uma questão trabalhosa. Use mais tempo para resolver. Já vou resolver na sequência. Nos testes de solubilidade, o estudante observou a formação de um sistema heterogêneo quando tentou dissolver ácido benzoico impuro em água, heptano. Beleza, vamos ler. É uma questão difícil, já vou te adiantar. Um estudante recebeu uma amostra de ácido benzoico sólido, contendo impurezas. Ácido benzoico sólido com impurezas. Para purificá-lo, ele optou por efetuar uma recristalização, cristalização fracionada que a gente conhece, né? No procedimento adotado, ele vai te explicar. O sólido deve ser dissolvido em um solvente aquecido e a solução assim obtida deve ser resfriada, sendo as impurezas mais solúveis à temperatura ambiente e ao final deve ser obtidos cristais de ácido benzoico puro, porque a impureza continua solúvel à temperatura ambiente e a temperatura ambiente é mais frio do que a quente e o ácido benzoico obtido puro, sólido. Você tem que ter esse conhecimento do que ele te falou com a visualização do procedimento. Eu vou colocar aqui na tela para facilitar, já. Para escolher o solvente apropriado para a purificação, o estudante fez testes de solubilidade com etanol, água e heptano. Então ele vai fazer testes para escolher o solvente. Inicialmente, os testes foram efetuados a temperatura ambiente, a frio, então tá aqui, e o estudante descartou o uso de etanol. Descartou etanol a frio. A seguir, efetuou testes a quente e o heptano não se mostrou adequado. Então, ele descartou o etanol a frio e descartou o heptano a quente. Beleza. Nos testes de solubilidade, o estudante observou a formação de sistema heterogêneo quando tentou dissolver ácido benzoico impuro em... Então, aqui, pessoal, qual que é o problema? Ele não está perguntando o que ele selecionou, ele não está perguntando qual solvente ele usou, ele não está perguntando o que ele selecionou, não está perguntando o que ele descartou, ele está perguntando aonde ele viu um sistema heterogêneo. Olha só a sacanagem. Então, o que é o principal aqui?
recristalização. Vou colocar aqui uma imagem da recristalização para facilitar para o que eu falar não ficar muito absurdo. Ele te falou que ele fez teste com esses 3, descartou o etanol. Quando que a gente descarta um solvente para solubilidade a frio? Quando que a gente descarta um solvente para solubilidade a quente na cristalização? Certo, então eu coloquei aqui a figura do que é feito, né, para recristalizar. A gente viu isso na aula 34. Então eu tenho a minha mistura de ácido benzoico, que seria o branquinho, e as impurezas laranja. Adiciono um solvente quente. O que é o ideal? Não é o que ele fez, não. O que é o ideal? Quando você adicionar o solvente quente, dissolver tudo. Beleza? Se ele descartou o heptano a quente, é porque a quente se formou um sistema heterogêneo. Porque quando você joga um solvente quente para fazer a recristalização, você quer dissolver tudo para depois pôr num banho de gelo. Se ele descartou o heptano na dissolução a quente, formou um sistema heterogêneo aqui que não era para formar. Então a quente você já sabe que tem que ser o heptano, você ficaria entre o B e o C. Beleza? Porque aonde formou um sistema heterogêneo? O ácido benzoico impuro aqui, ele tentou dissolver a quente, tudo bem, ó, então a quente, ele descartou, ele falou, descartou o heptano, descartou porque formou um sistema heterogêneo aqui. E aí a frio ele descartou quem? O etanol, cadê? Falou, descartou o uso do etanol, a frio, que é a temperatura ambiente. A temperatura ambiente é a frio. A frio, ele descartou o etanol. Quando ele usou o etanol, ele descartou por quê? O que você quer é que forme um sistema heterogêneo. Se ele descartou o etanol, é porque o etanol aqui deu certo, formou um sistema homogêneo, só que ele descartou o etanol a frio porque ele formou um sistema homogêneo aqui. Então ele descartou o etanol porque ficou homogêneo. Então aqui é para ficar homogêneo e aqui é para ficar heterogêneo. Se ele descartou o heptano aqui é porque aqui ficou o contrário, e se ele descartou o etanol é porque aqui ficou o contrário. Vamos montar uma tabela para ficar mais fácil. Então escolha do solvente na cristalização. Sólido deve ser solúvel a quente, ó, solúvel a quente, e insolúvel a frio. Etanol, água e heptano. A quente, o heptano formou um sistema heterogêneo. Então ele descartou, ó, o X. Isso aqui é só para ficar bem claro, que essa questão muita gente errou. Então, beleza. Então, a quente, ele descartou o heptano porque formou um sistema heterogêneo. Com etanol e com água, ele não descartou. Se ele não descartou é porque ficou desse jeito aqui. E a frio, quando ele resfriou, a frio, cadê aqui? A frio, ele descartou o etanol. Então, com o etanol, ele descartou o etanol, ó. Descartou o etanol, porque quando ele descartou o etanol, formou um sistema homogêneo. Então, é que ele descartou porque formou homogêneo. Então, onde formou um sistema heterogêneo? É isso que ele está perguntando. A frio, então a frio formou um sistema heterogêneo com água e com heptano. Então, com água e com heptano. Então, a gente pode descartar aqui, ó, a frio ficou heterogêneo com água e com heptano, que ele não descartou. Então, poderia ser a A, poderia ser a C, poderia ser a E. E a quente, onde formou um sistema heterogêneo? A quente se formou um sistema heterogêneo ao contrário com o que ele descartou. Então, o que ele descartou a frio formou homogêneo, o que ele descartou a quente se formou heterogêneo. Então, se formou heterogêneo com heptano, alternativa C. Taxa de acerto 12%. É uma questão extremamente difícil. Porque se você for ver aqui, ó, 20% seria o chute. Então, se você chegasse nessa questão sem ler, sem pensar e chutasse, você tinha 20% de taxa de acerto. Mas a taxa de acerto foi de 12, 11,9. Então é uma questão muito difícil. A maioria marcou o B e o E. Então, tipo, não tem nada a ver, sabe? Porque não sei o que as pessoas pensaram aqui. Por que as pessoas marcaram o B e o E? Não sei. O B tem etanol. As pessoas pensaram, descartou etanol
e heptano, etanol e heptano. Então muita gente, se descartou etanol e heptano é porque é AB, né? Mas você teria que ter pensado em todo o processo e que aqui você quer que forme homogêneo e aqui você quer que forme heterogêneo. É difícil, é difícil. Quando eu fui fazer também eu falei, nossa, ele descartou porque é o contrário. Então, às vezes acontece de ter uma questão bem difícil, mas agora você aprendeu cristalização fracionada, ou você aprendeu recristalização, beleza? Vamos para o próximo, para a gente finalizar a nossa lista? Certo, duas questões antigas aí pra gente. Então, questão de 1988, só para a gente treinar os nossos conhecimentos, não se basear no modelo, né? Deseja-se fazer a separação dos componentes da pólvora negra, que é constituída de nitrato de sódio, carvão e enxofre. Sabe que o nitrato de sódio é solúvel na água, o enxofre é solúvel em disulfeto de carbono, enquanto que o carvão é insolúvel em ambos. Propõe um procedimento para realizar essa separação. Então aqui ele deu a solubilidade, vai ser uma dissolução fracionada, porque você adiciona água, o nitrato de sódio dissolve em água, mas os outros não. Pega, tira o líquido, filtra, o líquido evapora, coleta o nitrato de sódio, faz a mesma dissolução fracionada com disulfeto de carbono e você coleta os três. Então, só para a gente colocar aqui em palavras, né? Seria através do método da dissolução fracionada, com a pólvora negra num frasco, e aí você adiciona a água, só o nitrato de sódio vai dissolver. Então tem toda a explicação aqui, mas vamos colocar por fluxograma para a gente ver melhor? Então esse texto aqui, se você quiser, você lê. Então tem o nitrato de sódio, o carvão e o enxofre. Adiciono água nesse sólido. Eu vou fazer o que aqui? Vou adicionar água, vai formar uma mistura heterogênea da água líquida com o nitrato de sódio dissolvido e o sólido, que é o enxofre e o carvão, porque eles não falou nada dele ser solúvel em água, tudo bem? Falou que o carvão é insolúvel em ambos, não falou da solubilidade do enxofre em água, mas você supõe que é insolúvel. Então, o nitrato de sódio está dissolvido em água, porque você vai fazer uma filtração também. Esse nitrato de sódio está dissolvido em água, o carvão e o enxofre está sólido, você coleta no filtro. Separei o nitrato de sódio, posso fazer uma evaporação e coletar ele. Faço uma evaporação aqui, como eu falei, e coleto o nitrato de sódio sólido. O carvão e o enxofre, faço outra dissolução fracionada, mas a dissolução fracionada sozinha não dá certo, tem que ter uma filtração junto, com disulfeto de carbono. O enxofre é solúvel em disulfeto de carbono, e o enxofre vai ser coletado sólido. Beleza, coletei o carvão sólido bonitinho. Pego esse enxofre com disulfeto de carbono, faço uma evaporação e coleto os três sólidos. Então, uma dissolução fracionada com água e uma filtração, uma evaporação. Uma dissolução fracionada com disulfeto de carbono e uma filtração, coleto esse líquido com um enxofre dissolvido e evaporo. Aqui está explicadinho, mas por fluxograma é mais rápido e mais tranquilo. Beleza, vamos para a próxima questão. Então, questão de 1990, antiga, né? Eu nasci em 1990, mas vamos treinar em nossos conhecimentos. Uma mistura sólida é constituída de cloreto de prata, cloreto de sódio e cloreto de chumbo. A solubilidade desses sais em água está resumida na tabela abaixo. Então, solubilidade em água fria, solubilidade em água quente. Baseando-se nesses dados de solubilidade, esquematize uma separação desses três sais constituintes da mistura. Então vamos fazer por fluxograma, só para agilizar a nossa vida. A gente vai pegar essa mistura sólida, colocar aqui. Então, legenda, quando tiver um retângulo cinza é uma mistura, retângulozinho azul é um processo de separação, que eu vou dar nome, e laranja é a substância isolada. Então eu pego essa mistura sólida de cloreto de prata, cloreto de sódio e cloreto de chumbo 2, adiciono água quente. Quando eu adicionar água quente, o cloreto de sódio e o cloreto de chumbo 2 vão estar dissolvidos em água e o cloreto de prata vai estar sólido. O que eu faço aqui? Filtro. Porque o cloreto de prata vai estar sólido, filtro, coleto o cloreto de prata, bonitinho, e no líquido, no filtrado, né? O líquido filtrado vai ter cloreto de sódio e cloreto de chumbo. Pego isso daqui e resfrio. Eu não precisava nem adicionar água fria, né? Porque ele já está em água, mas eu resfrio, né? Adição de água fria ou resfriamento. Quando eu resfriar, o cloreto de sódio
continua solúvel em água fria, vai ficar aquoso, e o cloreto de chumbo 2 vai estar sólido. Tem um dissolvido, tem o outro sólido, faço uma filtração. O cloreto de chumbo 2 vai ser recolhido e o cloreto de sódio vai estar dissolvido nessa água fria. O que eu faço? Evaporo a água e coleto o cloreto de sódio sólido. Pronto, tá os três aqui bonitinho. Eu poderia fazer isso por palavras, mas olha só com o fluxograma como eu consigo colocar tudo. Às vezes isso pode aparecer como fluxograma e você tem que interpretar. É isso, pessoal. Meu gato tá aqui, ó. Tava vindo aqui em cima da aula. Vou pedir para você, pessoal, continuar aí com as playlists. Comenta se teve algum exercício que você não entendeu, que você teve dificuldade. E a gente vai continuar aí, beleza? Valeu. Deixa a curtida no vídeo, se inscreve se você não é inscrito que vai dar tudo certo. Valeu.